Boa tarde. Tremei quando fiquei sabendo que Enio ia me apresentar. Apresentei a Enio várias vezes e hoje é o dia para ele se vingar. Mas estou muito contente por estar aqui e realmente queria falar um pouco sobre meu primo, Dan Vincent. Prefiro não falar desta maneira, porque realmente quando foi descoberto um câncer no irmão Dan, ele já estava com a passagem comprada para chegar aqui. Ele estava no programa e seria outra de muitas viagens que ele e eu fizemos juntos durante os anos, várias vezes aqui para o Brasil. E estou muito triste por causa da morte de Dom. Ele nunca queria deixar de pregar. E o último domingo que ele podia assistir o culto foi o penúltimo domingo de fevereiro. Domingo de manhã. E ele pregou. Depois desse sermão, estava completamente exausto, foi para sua casa, foi para a cama. Ele e a esposa pensaram que ele tivesse gripe, porque estava com dores e muito fraco. Mas ele piorou. E quarta-feira, levaram Dom para o médico outra vez, e o médico descobriu uma coisa que espantou o médico. E mandou Dom imediatamente para o hospital, e descobriram que Dom estava sofrendo de um câncer praticamente sem tratamento. E um pouco mais tarde descobriram que, evidentemente, além de ter câncer, tinha também leucemia. Então, ele estava lutando contra câncer, contra leucemia, contra o fato que os rins não estavam mais funcionando. E dentro de menos que 3 semanas, depois de diagnosticar esse problema, Dom faleceu. Amou com todo o coração o Brasil. Pensava todos os dias em Brasil. Quando você fala sobre esses últimos 50 anos, principalmente o trabalho dessa equipe missionário, quando pensa nas coisas que esse grupo conseguiu, pela graça de Deus, fazer, quase todas as coisas que esse grupo conseguiu fazer, o Dom estava no meio. Ele foi o primeiro diretor do Instituto de Estudos Bíblicos. Ele estava atrás praticamente todos os métodos que usamos. Escreveu para preparar o curso O que a Bíblia diz.
foi um dos primeiros sonhadores de um prédio que chamamos 9 de Julho. Era um pacificador dentro da equipe. E eu quero dizer para todos vocês que cada igreja, cada equipe tem que ter pelo menos um pacificador. Pelo menos um pacificador. E quando possível, vários pacificadores. E o Dom tinha o talento de ser vários pacificadores. Mais que um. Ele valeu por 3, 4, 5. Ele nunca teve a falta de coragem de afirmar sua fé. E defendeu a causa de Cristo com coragem. E por isso nós estamos sentindo muito a falta dele. A esposa Carol está hoje com minha esposa em Arkansas. E sei que essas duas mulheres estão falando muito. Carol queria que eu falasse com vocês para agradecer os e-mails, telefonemas, orações em favor de Dom e da família. E eu quero fazer isto sem falta. Dom nos deu muitas alegrias, como todos nós da equipe, ele sofreu de vez em quando problemas com português. Há várias coisas famosas sobre os sofrimentos de Dom com português. Por exemplo, ele foi para uma loja em São Paulo querendo comprar uma mala. E ele queria uma mala que tinha cabides por dentro. E ele foi falar com o dono dessa loja e ele pediu para ver uma mala com 2 cabritos por dentro. Foi Dom também que foi comprar uma carteira. E quando ele pediu o preço, o dono da loja disse que seria 60 cruzeiros. E o Dom entendeu 600 cruzeiros, que seria muito dinheiro para uma carteira em essa época. Então o dono levou a carteira e o Dom disse, quanto custa? Ele respondeu, 60 cruzeiros. Dom disse, não senhor, pago somente 500 cruzeiros. E o dono respondeu, não senhor, 60 cruzeiros. Dom disse, não, pago só 500. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Trago abraços para vocês de tantas pessoas, certamente de minha família. Meu filho Ted, que morou 4 anos em Salvador da Bahia, queria que eu levasse um grande abraço, principalmente para as pessoas de Salvador, mas para todos os seus amigos que podem estar aqui. E os hondurenhos, os cristãos hondurenhos, queria que trouxesse aqui um grande abraço para vocês. Honduras é um país muito pobre, muito pobre.
realmente é um país do terceiro mundo. Não é um país como o Brasil. Em vez de ser um país subindo, Honduras é um país que está descendo por vários anos. Mas a igreja está bem. A igreja está crescendo. E temos em Tegucigalpa o Instituto Baxter, que atualmente tem 63 estudantes que estudam tempo integral de 11 países latino-americanos. Realmente não existe em Estados Unidos nenhum programa de Bíblia em nossas universidades cristãs melhores do que esse programa de Bíblia no Instituto Baxter. Realmente é um instituto de primeira classe. E realmente também agradeço o fato que Enio estava lá, estava dando aulas para nossos estudantes. Ele também estava falando um portunhol. E ele não pode falar muita coisa sobre a minha pessoa. Mas o grupo de estudantes gostaram muito, Enio, tudo que você fez quando estava com eles. Sabe que Jesus falou ou melhor dizer, João falou em João capítulo 13, versículo 5. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus sabia que viera de Deus e estava voltando para Deus. Meu tema é de onde viemos e para onde iremos. E eu posso afirmar que Jesus sabia de onde veio e para onde iria. E a igreja necessita ter esse conhecimento sobre sua vida. Estamos falando, claro, sobre esse trabalho missionário aqui no Brasil. E sendo praticamente o último orador de Enoque deste ano, foi convidado a tratar desse assunto. De onde viemos e para onde iremos. Creio que a parte mais importante desse título é para onde iremos. Para onde iremos como igreja. Realmente, o que passamos durante esses últimos 50 anos é muito importante. E tocamos em tantas coisas durante essas reuniões aqui, sobre de onde viemos. E eu quero me referir outra vez a essa parte do título desse tema, de onde viemos. Irmão Randy mencionou que os primeiros missionários das igrejas de Cristo que vieram dos Estados Unidos chegaram no Nordeste. E eu tive o prazer, junto com outros missionários da primeira equipe, tive o prazer de conhecer pelo menos um desses missionários que chegou dos Estados Unidos e que depois entrou na igreja pentecostal. Recebi também, como já falei para Randy, fotografias de uma senhora de idade em Searcy, onde
quando estamos nos Estados Unidos, uma senhora lá, agora uma senhora de muita idade, conheceu vários desses missionários que foram para o Nordeste, e ela me deu fotografias que esses missionários haviam enviado aos Estados Unidos, mostrando a vida no Nordeste brasileiro. Então essa história não é uma história tão antiga. Essas coisas aconteceram nos 1920 e 30. Há uma família que já mencionamos rapidamente durante essas reuniões aqui. Mencionamos várias vezes, mas eu quero mencionar com um pouco mais firmeza. A família Smith, Arlie e Alma Smith, e sua filha, que estava uma jovem que estava com esse casal quando chegou aqui no Brasil. John e Lynn e eu tivemos o prazer de conhecer de maneira muito íntima esse casal, um casal formidável. Severino foi convertido por este casal, como também Ala Orleite, Marcelino dos Santos e outros. Essa família chegou aqui no Brasil, em São Paulo, em 1956. 1956. 5 anos antes que nosso grupo chegou aqui. Nós chegamos aqui em 61. Este grupo chegou em 56. E que eu saiba, não havia nenhuma pessoa presente para receber essa família. Para ajudar esta família a chamar táxi, ou alugar hotel, ou encontrar restaurante, ou comprar carro, ou saber onde estudar português. Esta família é uma família que deveríamos sempre mencionar na história das igrejas de Cristo aqui no Brasil. Uma família que fez um trabalho formidável, um trabalho que vive até hoje, não apenas aqui em São Paulo, como também no lar cristão de Cabriúva. Foi Alma Smith que durante anos dirigiu esse lar quando estava no Rio de Janeiro. É uma família que não podemos esquecer. O nome Smith em inglês é talvez o nome mais comum, Smith. Mas esta família não era comum. E todos nós que estamos aqui hoje devemos uma grande dívida a este casal que chegou aqui quando outros não queriam vir. Nós estávamos na faculdade cristã de Abilene quando Arlie e Alma chegaram aqui no Brasil. E ficamos sabendo que este casal tinha convertido, se não me engano, José Marcelino dos Santos, uma senhora de Portugal ou de Espanha, e talvez uma terceira pessoa. E que esse casal estava tão só aqui, não tinha praticamente contato com outros americanos, e a família estava sofrendo. Então Arlie pensou que seria melhor mudar-se para Rio de Janeiro. Ele ajudou Marcelino dos Santos
estudar em Freed-Hardeman University. E nós, de Abilene Christian, sabíamos que este irmão estava em Freed-Hardeman, outra universidade cristã. Mas a coisa que mais chamou a atenção foi que aqui em São Paulo havia 3 cristãos, 3 pessoas batizadas, sem nenhuma pessoa para trabalhar, para ensinar essas 3 pessoas. E nosso grupo estava se formando em Abilene Christian. E decidimos que um lugar ideal para nossa equipe seria um lugar de muita, vamos dizer, de uma economia boa, onde havia uma classe média, onde havia estações de televisão, bons jornais e alguns cristãos. Então, escolhemos São Paulo. E chegamos aqui dia 17 de junho de 1961. Quando chegamos, Arley estava em Santos para receber esse grupo de 13 famílias. Ele estava lá, Severino, Marcelino dos Santos, Lloyd, Roberto Blanco e talvez outros estavam no Porto de Santos para nos receber. Arley já havia alugado um ônibus e todo o nosso grupo creio que tivemos um caminhão que levou as malas para o Hotel São Paulo, o antigo Hotel São Paulo, no centro de São Paulo. Mas quando nós chegamos, havia um grupo lá para nos receber. E o dia seguinte, todos nós pegamos um bonde na frente do Hotel São Paulo e fomos de bonde para a igreja de Bela Vista, que Arley tinha começado. E quando entramos em esta igreja, que tinha mais ou menos o tamanho talvez de 6 dessas plataformas, um edifício assim, os brasileiros não sabiam o que estava acontecendo. Nunca haviam visto tantos gringos em sua vida. E enchemos o prédio. E havia esse dia um grande professor de Bíblia ensinando 1 Coríntios. E não sei se entendi mais que essa palavra durante toda a classe. Coríntios. E esse grande professor é meu amigo Severino de Souza. E essa semana estava conversando com você e estava por dentro me regozijando porque estava entendendo cada palavra que você falou. Realmente, Deus nos abençoou como equipe e nos abençoou por nos dar Arley Smith e os convertidos de Arley e de Alma. E sabemos, quando entramos na igreja de Bela Vista, sabemos que não ia funcionar esse grupo frequentar Bela Vista. Para nós assistir Bela Vista, todos os brasileiros teriam que sair. Então, conversamos com Arley, que realmente, para a maioria, estávamos conhecendo Arley pela primeira vez. Era um homem realmente avançado de idade.
talvez tivesse 42, 43 anos. Eu tinha 26 anos. A maioria de nosso grupo tinha 25, 26 anos. E Arley, que tinha um pouco mais que 40, parecia um homem antigo, listo para se aposentar. Mas respeitamos esse velho homem e perguntamos para ele: Arley, nós não queremos atrapalhar a vida de Bela Vista. Queremos ajudar, não queremos atrapalhar. Qual é seu conselho para nós sobre como deveríamos trabalhar e como deveríamos adorar aqui em São Paulo? E Arley, em poucas palavras, nos deu a filosofia. Ele disse: estabeleça uma nova congregação para a classe média, num lugar chamado Brooklyn, ou um lugar como Brooklyn, em São Paulo. Não congregue-se com Bela Vista. Ensine meus convertidos, porque não tenho tempo para fazer isto. E quando vocês têm um evento social com os americanos, por favor, convide minha família. E concordamos em seguir esse plano. E quando tivemos uma festa de Natal ou qualquer festa de aniversário, convidamos Arley e Alma para estar presente. Não congregamos com Bela Vista, começamos uma congregação chamada, eventualmente, Brooklyn, que eventualmente se uniu com Bela Vista e Vila Maria e se tornou 9 de Julho. E concordamos que nós, que mal podíamos pronunciar nossos nomes, concordamos em dar aulas para estes brasileiros convertidos que necessitavam de ajuda com a Bíblia. E tivemos como estudantes Marcelino dos Santos, Severino de Souza, Lloyd, Roberto Blanco e mais tarde pessoas não tão inteligentes, como Alaor Leite e esse tipo de pessoa. Correto? Não, eventualmente, Alaor também se tornou parte desse grupo de pessoas que estavam se preparando para ser líderes da igreja. E não sei se nós ajudamos mais a eles ou eles nos ajudaram mais. Mas sempre tivemos um bom relacionamento entre os americanos e os brasileiros. Existia sempre muito amor, muito respeito. Graças a Deus, esse respeito existe até o dia de hoje. Bem, podia falar sobre muitas coisas. Escrevemos o curso O que a Bíblia Diz. Ted Stewart foi o editor principal desse curso bíblico por correspondência. John e eu ajudamos Ted a escrever. Quase todos os missionários escreveram uma parte desse curso. Criamos o Instituto de Estudos Bíblicos, criamos a Escola da Bíblia. Glenn Owen tinha um programa na Rádio Piratininga, Abra Sua Bíblia. Operação 68 chegou e criamos laços de amor e de amizade com esse grupo de Belo Horizonte. E apesar de Belo Horizonte ficar a uma distância de talvez 8 horas, 9 horas de São Paulo, trabalhávamos juntos
fizemos reuniões frequentes com os missionários de Belo Horizonte. Criamos unidade e amor com a ajuda de Deus entre essas equipes. Bueno, bem, podemos falar mais sobre de onde viemos. A pergunta mais importante é para onde é que vamos? Queremos que as igrejas de Cristo cresçam em número de congregações e em número de membros. A igreja necessita crescer. E desejamos que futuramente a igreja cresça muito mais do que cresceu até agora. Queremos que as igrejas de Cristo sejam fiéis à palavra de Deus. Irmãos, se amanhã, de repente, tivéssemos 10.000 congregações, chamadas Igrejas de Cristo, e talvez 100.000 membros, mas essas congregações e esses membros não são fiéis à palavra de Deus, não conseguimos nada. Perdemos a igreja. Perdemos a igreja. E desejamos que esta igreja que amamos seja fiel em termos de doutrina, em termos de benevolência, em termos de evangelismo. Queremos que as igrejas de Cristo sejam iguais à igreja que existia na mente de Deus. Hoje em dia é comum escutar uma pessoa da igreja de Cristo que não gosta da igreja de Cristo dizer: mas ser igual a qual das igrejas de Cristo no Novo Testamento? A igreja de Corinto? A igreja de Laodiceia? A igreja de Tiatira? Igual a que igreja do Novo Testamento? Igual a nenhuma igreja do primeiro século. Porque todos eram fracos, cheios de erros. Então, igual a que igreja? A igreja como ela existia na mente de Deus. E onde está que encontramos essa descrição? Nas páginas da Bíblia. Quando nós lemos que Paulo está corrigindo a igreja de Corinto, Deus está falando e explicando que desta forma de uma igreja Deus não aceita. Queremos que as igrejas de Cristo sejam iguais à igreja como ela existia na mente de Deus. Queremos que as igrejas de Cristo sejam conhecidas por seu amor fraternal e por sua unidade cristã. Estou totalmente convencido que podemos ter a doutrina certa, a organização certa, o culto certo, o plano de salvação certo, tomar a ceia de maneira certa. Podemos acertar todas essas coisas, mas se dentro da igreja nós odiamos uns aos outros, não é a igreja de Cristo como existia na mente de Deus. É uma igreja falha. É uma igreja que não vai para lugar nenhum em termos de progresso. O amor, a unidade, são vitais para o crescimento da igreja, como Deus quer esse crescimento. Queremos que a igreja de Cristo
atinja a medida da plenitude de Cristo, como Paulo falou em Efésios capítulo 4. E eu vou dizer o seguinte, eu espero que daqui a 50 anos, tenhamos aqui no Brasil uma universidade cristã. E espero que esta universidade cristã seja dirigida por brasileiros, ensinados por brasileiros e mantenido por brasileiros. Isso deveria ser, creio, um alvo. Não vai ajudar a seus filhos, mas pode ajudar a seus netos e bisnetos. Será que os métodos do passado e os métodos que estamos usando agora vão funcionar durante esses próximos 50 anos? É uma pergunta muito séria. Será que os métodos que estamos usando agora, será que os métodos que nós usamos durante esses últimos 50 anos, será que esses métodos vão servir para os próximos 50 anos? Por exemplo, o curso bíblico por correspondência vai funcionar para ganhar almas? Equipes de missionários estrangeiros vai ser uma coisa que necessitamos e que funciona? Será que a escola da Bíblia, tão poderosa durante esses últimos 50 anos, será que vai funcionar em 2061? O curso de teologia, o programa de rádio e de televisão, ou propaganda paga em jornais, como nossa equipe fez no passado? Será que campanhas vão funcionar ou acampamentos? O que é que vai funcionar nos próximos 50 anos? E vamos imaginar que essas ideias tão importantes, tão boas, tão poderosas, a partir de 1961 até 2011, vamos imaginar que essas ideias não funcionem mais daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Quem é que vai descobrir os métodos que vão funcionar? Quem vai descobrir esses métodos? Com certeza não será Don Vincent, não será Ted Stewart, ou Alan Dutton, ou Glenn Owen. Não será Abramo ou Wilson que vão descobrir esses métodos novos. E provavelmente não será Alaor Leite ou Severino. Provavelmente não será... Provavelmente não. Claramente não será Howard Norton, Leon Tester ou Lynn Huff. Não será Campbell, Edwards, Crydale, Long, Looper, Mickey, Penisi. Não estaremos aqui. Não estaremos aqui. A equipe de 1961 estará em outro lugar. Mas vocês, amém? Essa equipe não estará mais aqui, pero esta equipe, uma grande parte, estará aqui. Esta equipe aqui. Esta equipe é maior, é mais jovem, fala melhor a língua portuguesa, entende melhor a cultura brasileira,
E conforme os avanços que estou vendo aqui no Brasil, a geração que chega a 2061 será muito mais preparado do que os grupos que nosso grupo preparou. Agora, vocês são a nova equipe. Vocês não são a equipe de 61. São a equipe de 2011. Que Deus abençoe a todos vocês hoje e para sempre, para que vocês cumpram sua missão durante os 50 anos que estão à sua frente. Amém.